Estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Eu, meu parceiro Anselmo de bancada, né? Estamos aí começando mais uma entrevista. Hoje a gente tem a presença da Heloísa Meroli, que é da Vinícola Legado, que hoje está nos prestigiando com a sua presença. Obrigado pela visita, obrigado por vir apresentar um pouco do seu trabalho, contar um pouco de toda a sua história aqui pra gente. É um prazer, Fábio. Sempre bom poder compartilhar, né, tudo que a gente aprende nessa trajetória. Isso é verdade, né? O mundo do vinho, ele é muito grande e a gente está constantemente aprendendo, né? Então, isso mesmo. Isso é muito bacana. Muitas pessoas às vezes perguntam, às vezes a gente que não tem loja, né, perguntam a respeito é um lugar legal para conhecer, para tomar vinho. A gente fala, mas Curitiba tem assim, vinícolas, tem regiões que proporcionam experiências vinícolas muito legais, né, e a estrutura de vocês é muito bacana, né? Sim, no entorno de Curitiba hoje a gente tem várias vinícolas, né, que trabalham com enoturismo. Nós começamos lá em 2006, mas abrimos pelo turismo em 2014. A verdade é que pouca gente conhece, talvez até por uma questão de divulgação, né? Hoje a informação ela é muito pulverizada, então é mais difícil das pessoas conhecerem. É verdade. Né? Mas a gente está aqui a 20 minutos de Curitiba. É muito pertinho, né? Sim, sim, porque é em Campo Largo, então o acesso é muito fácil, muito bom, estrada asfaltada até a porta. Hoje a infraestrutura é boa, né? Bem Sim. tranquilo ir e voltar, pega um fim de semana, né? Bem tranquilo mesmo. Que legal. E como é que começou a trajetória da vinícola? Conta pra gente como é que... Começou por uma questão assim, de acaso mesmo, porque eu era consumidora de vinho fino, então isso também me dá uma visão muito próxima, assim, do meu consumidor. É engraçado, né? A gente, antes de qualquer coisa, é apaixonado pelo vinho, né? Exatamente. Aí que a coisa começa a mudar de patamar. Eu cresci numa família em que o vinho fazia parte do dia a dia, né? Desde muito cedo, costumava visitar vinícolas e fazer degustações com meu pai. Então, eu tinha uma curiosidade muito grande e procurava explorar isso, mas como consumidora. Aí, em 98, quando eu casei, eu ganhei de presente de casamento 200 mudas de Cabernet Sauvignon. Que legal! Do nosso padrinho. Ele tinha um sonho. Que presente inusitado, né? Sim, sim. Eu digo, era um presente cheio de segundas intenções. Pois é! Porque ele tinha sonho de, na aposentadoria dele, produzir vinho. E como ele consumia vinhos de alto padrão, ele importou da França Syrah, Viognier e Pinot Noir e Cabernet Sauvignon. Que legal! E ele não queria fazer aquilo sozinho, então ele nos deu de presente. Incumbiu dessa tarefa. Exatamente, bem isso, né? Então foi muito bacana, porque se tornou um hobby, né? A gente fazia vinho nos finais de semana. Sim, né? Acompanhando todo o projeto. Isso, foi aprendendo coisas de cultivo, né? Foram caindo por terra vários mitos que a gente mesmo tinha incorporado, né? Aquela coisa, no Brasil não tem como fazer vinho tinto de qualidade, você não tem como ter maturação adequada de uva vinífera. A gente ouve muito isso, assim, como a gente atende muito consumidor, o pessoal que vai comprar, então tem essa ideia, puxa, mas do Brasil, a gente sempre comenta, as pessoas começam a aprender a tomar vinho, eu acho que tem muito consumidor que vai se identificar com o que eu vou falar, pelo seguinte, a gente aprende a tomar vinho, vamos dizer assim, eu não, porque eu vim de uma fase que a gente tomava o vinho colonial e depois aprendeu a tomar o vinho seco. Hoje a gente tem muitas pessoas que têm muito acesso ao vinho, principalmente ao vinho argentino, aprende a tomar o vinho argentino, aí começa a tomar outros vinhos, inclusive o vinho brasileiro. E tem uma expectativa que o vinho brasileiro tenha que ser igual. Aí que entra a questão do terroir. As pessoas têm que entender que cada lugar tem uma característica. Tem vinhos que vão encantar, tem vinhos que nem tanto. Isso tanto lá na Argentina quanto no Chile, no Brasil também. Então você vai ter vinhos que vão ser diferenciados, né? E as pessoas têm que entender que hoje a gente está evoluindo, né, com muita tecnologia, tem muito... Né, inclusive assim, quando a gente fala em tecnologia, eu não digo necessariamente maquinário. Não, é isso. Tecnologia de produção de conhecimento. Conhecimento, bem técnica isso. De manejo. Né? Então, a maneira, quando você começa a viajar ao mundo vinícola, você vê assim que não existe aquela coisa assim, a videira gosta de solo pobre, ou tem que plantar baixo, ou tem que plantar...
cada região tem exigências diferentes para você produzir com qualidade. É verdade. E o que não tinha no Brasil era esse desenvolvimento de conhecimento na parte da agricultura mesmo. A gente vê, assim, quanta coisa mudou, né? Isso, não era só na fabricação, digamos assim, na cantina da porta para dentro, né? Era no próprio manejo de campo. Né? Por isso que a gente demorou muito para ver também um vinho brasileiro com qualidade. E as pessoas custam, né, a provar, né? Mas quando prova, você surpreende. Verdade. Quanta degustação a gente faz, né? A gente faz sempre degustações na loja. E uma coisa impressionante, a gente coloca muitas vezes às cegas vários vinhos. E aí as pessoas tomam o vinho brasileiro, chuta assim, tudo quanto é país, mas não fala Brasil. A gente fala Brasil, nossa, é vinho brasileiro, né? Então, quando eu comecei ali, pela pioneiria, né, o fato de não ter nenhuma vinícola de uvas viníferas no entorno de Curitiba, perto de Curitiba, antes disso, os únicos vinhedos que a gente tinha assim, de produção comercial de uvas viníferas no Paraná, foi uma experiência feita lá nos anos 80, perto de Maringá. Nossa. Talvez aqueles ouvintes, né, as pessoas mais velhas, assim, lembrem do Aljofar. É verdade, isso eu lembro. Eram uvas viníferas, né? Então, a gente não tinha referência. Muito pouca. E a maneira como era conduzida essas videiras, a maneira de produção, totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? E qual o maior desafio que você enfrentou aí nessa jornada? Olha, são inúmeros, assim, mas eu diria assim, em termos de cultivo, foi a falta de referência, porque a gente não tem nenhum órgão de pesquisa no Paraná, como tem em Santa Catarina a EPAGRE, e como tem em Minas e São Paulo a EPAMIG. Então, o custo do aprendizado para nós até hoje é muito alto, né? Porque vocês sabem que uma videira, ela leva 4 anos para produzir. Depois daqueles primeiros testes, ali nos primeiros 6 anos, você faria depois um outro vinhedo que levaria mais 6 anos para maturação. Então, esse tempo todo de pesquisa, de 10, 12 anos, somos nós que pagamos. Né? Sim. E a gente não tem pesquisa de solo, a gente não tem pesquisa de clima, tudo nós estamos desenvolvendo internamente junto com as universidades. Né? Sim. Então, eu acho assim que a falta de base técnica, eu acho que é o maior desafio de todos. É isso que eu tenho falado, às vezes, para algumas pessoas, né, que perguntam, e o vinho brasileiro, como é que vai? Eu acho que ele está começando agora, está engatinhando, né? Porque justamente essa base de conhecimento está sendo formada. Então, eu acho que a primeira fase foi, é possível fazer? Aí as pessoas disseram, não, vamos tentar. Tentaram, viram que era possível ter um resultado. Aí veio essa segunda fase, que é reclamar das condições que o Brasil tem, que é diferente do Douro, que é diferente da França, que é diferente da Itália. Claro, todo lugar é diferente. Todo mundo tem uma condição adversa. Que é diferente. E isso é uma verdade. Principalmente em vinícola. Se você for pensar assim, o Amarone foi criado em função de uma questão adversa. Champanhe foi criada em função de uma questão adversa. Os vinhos do Porto foram criados em função de condições adversas. O Tokai. Então, eu digo assim, a diversidade, ela faz parte, eu digo assim, até de um processo criativo. Isso. Porque você tem que criar alternativas para viabilizar, né? Claro que isso leva muitas décadas. Isso, porque daí você começa do zero, cria uma base de conhecimento para as pessoas trabalharem em cima dessa base e melhorando esse conhecimento e agregando mais informações. Então, eu acho que está num processo de expansão muito interessante. Que as pessoas às vezes têm uma ideia de que a coisa seja industrial, e o vinho não permite isso. Aquela coisa industrial do tipo, do dia para a noite nasce, assim, né? Uma coisa de poucos anos, e não tem como. Olha o quanto que é o tempo, né? De qualidade não tem. Eu digo, hoje a gente tem uma grande clivagem, que são as grandes indústrias de vinho, que realmente usam qualquer recurso de uva e qualquer recurso, digamos assim, de estandartização, né, para produzir sempre o mesmo vinho, entregar o mesmo vinho com uma qualidade mínima. Tem esses projetos, né? Mas quando você fala de vinho de qualidade, de vinho de produtor, de um vinho atrelado, como você falou, a terroir, né, a cultivo, é outra realidade. Então, isso que as pessoas às vezes têm que entender em casa, porque
imaginando mais ou menos como é que funciona isso, porque assim, todo aquele processo que muitas vinícolas mostram, pegando, colhendo na caixinha, levando para a vinícola, separando manualmente. Isso daí é uma parcela muito pequena de vinhos que passam por esse processo. Aquela grande parcela, aquele vinho baratão lá da entrada, é na base da máquina, é na base dos caminhões. Do caminhãozão. O negócio é industrialzão mesmo ali. O negócio vai, não tem muita seleção, vai uns galinhos junto, vai uns ninhos de passarinho junto, né? E vai junto ali, já vai pro desengasse e o processo já começa meio que quase que instantâneo. Então não tem uma seleção, tem muito gominho de uva que tá rompido, já tá em processo ali de composição, ou tá já meio que fermentando sozinho ali na natureza. Ele vai junto, isso contamina o processo. Né, o pessoal... Por isso que eles têm que usar tantos recursos, né, de esterilização, digamos assim. Não é bem o termo, mas seria isso. Mas é isso, você neutraliza, né? Ou seja, não existe milagre. O vinho baratinho é uma qualidade, né? O vinho que tem um valor agregado um pouco maior é mais artesanal, é bem mais bem feito, é bem mais selecionado, né? É, natural de todas as coisas. Luiz, nessa sua jornada, nesse trabalho ali de descobertas, né? Teve alguma surpresa assim que você falou, nossa, eu não imaginava que essa região podia proporcionar isso, ou eu não imaginava que fosse assim aqui? Olha, essa é uma boa pergunta, uma que eu acho que eu nunca me fiz. A gente tem um DNA muito inovador desde o princípio, né? Eu acho que o que mais me surpreendeu, assim, felizmente, foi a adaptação da uva Fiano aqui. Porque a Viognier, eu já tinha uma experiência exatamente daquele meu padrinho, né, que já cultivava e eu sabia que ia dar certo. A Fiano foi um risco, assim, totalmente pessoal, porque era uma uva pela qual eu me encantei na época que eu morei na Itália, e eu queria muito, e eu já sabia que lá era muito difícil, né, Um desafio, né? E arrisquei, a gente penou muito no começo, com grandes perdas, até desenvolver uma técnica de manejo dela, e eu acho que uma das coisas mais gratificantes que tem para mim é cada vez que um sommelier de nível internacional, italiano, gente que conhece a uva, prova os nossos Fianos e diz, meu Deus do céu, como é que isso é feito aqui? Eu jamais imaginaria encontrar uma coisa dessas no Brasil. Então, eu acho que para mim foi uma surpresa, né? Foi uma coisa inesperada e que me deixa muito feliz. Que legal, isso é muito legal. Eu vi que tem um espumante aqui, o Flair. Isso. Ele é de Viognier. Exato, por isso que eu digo assim, interessante, que a gente tem esse DNA inovador, porque eu digo assim, eu uso das tradições, né, da história do vinho, que eu sou apaixonada, mas sempre procurando um viés próprio, único nosso, né? Então a Viognier é um caso desses, né? Que legal. Eu adoro os vinhos do Condé, sou apaixonada pela Viognier. Entendo muito bem o papel que ela tem no corte com os tintos, por exemplo. E por que ela não é usada na França para fazer espumante? Primeiro que não era a tradição deles, né? Porque hoje a gente imagina só Chardonnay, Pinot Noir e praticamente mais nada, né? Mas quando você pensa em espumante brasileiro, o que o espumante brasileiro traz de muito diferente e que coloca ele num patamar muito próximo de qualidade de champanhe, mas diferente de todos os outros exemplares da América do Sul. A gente tem uma alta acidez, muito frescor e fruta, né? E a Viognier é uma uva mais aromática, que na maturidade ela traz essa fruta, ela tem uma afinidade autolítica, assim como a Chardonnay, né? Ela não é excessivamente aromática, né? Ela é semi-aromática. E ela tem esse amanteigado natural dela, que com essa cremosidade da permanência com as lias do método champenoise, fica fantástico na boca. E no nosso clima, a gente consegue colher ela com a acidez necessária. Porque a Viognier, ela tem uma característica particular dela, é que ela perde acidez muito rápido durante a maturação. Então, o ponto de colheita dela é um dia. Passou daquele dia, você perde a acidez, é impressionante. Nossa.
E aqui, como a gente tem esse diferencial térmico de ter noites frescas, mesmo no verão, você sabe que é comum a gente ter 17 graus à noite, 19 graus à noite. Essa região é bem característica, né? Então, a gente tem essa maturação um pouco mais lenta, que permite que a gente monitore esse ponto de colheita e colha a vinha no ponto certo. É uma geração de um conhecimento, aquilo que a gente estava falando, né? Já são detalhes que, nossa, não se tinha. Minúcias, É interessante. E essa linha Sfizio, italiana, eu penso, Sfizio, sim. Tem até Isso. Fala um pouquinho dele, eu fiquei curioso desse vinho aqui. Então, porque nós trabalhamos com 3 linhas, né? Permite abrir para a gente Claro. A linha Sapienza, a linha Sfizio e a linha Flair. Né? A linha Flair é só de espumantes, né? A linha Sapienza tem uma vocação de serem vinhos frutados e fáceis, para você começar por aí, né? E a linha Sfizio, eu digo que é a linha mais autoral, né? Porque é uma linha em que eu me permito criar coisas diferentes, que a gente não tem um compromisso de reproduzir ano a ano o mesmo estilo, como eu tenho na linha Sapienza, né? Então, tenho mais liberdade de trabalhar, né? Tanto que a Fiano, na linha Sfizio, eu trabalho com 2 vinificações diferentes. A gente tem o Sfizio Fiano, que é uma elaboração em branco, né? Como é feito hoje em dia, né? Uma vinificação moderna. E a gente tem o Sfizio Fiano Alantica, que é esse que você está abrindo, em que a gente faz uma homenagem à maneira como se fazia o Fiano na antiguidade. Porque a Fiano já tem referências desde a época do Império Romano, né, da Roma Antiga, de historiadores que se referiam a um vinho branco que vinha para Roma da região de Nápoles, né, e que era um vinho branco que eles chamavam de Apiano. Os historiadores modernos relacionam isso com o nome da Fiano, Apianum, Fiano, né? Ou com a característica que você vai sentir de mel e cera de abelha, né? Ela é uma uva que tem essa característica. E como era feito o vinho nessa época? Ele era fermentado com as cascas, né? Assim como os vinhos tintos, né? Então, o Fiano Alantica, ele é um vinho em que a gente faz uma fermentação com as cascas, né, em temperatura baixa. É uma fermentação com mais tempo, né, para ter essa extração das características, né. Ele tem toques de tanino dessas cascas. Ele depois fica com as lias finas por mais 3 meses, né. E ele é um vinho que é o que hoje se caracteriza, né, se categoriza como um vinho laranja, né. Então, ele é um vinho muito rico, não é filtrado, né, a gente faz uma clarificação, mas não é filtrado, ele pode ter algumas, né, alguma coisa em suspensão, mas muito pouco, mas né. Mas é normal dele, né, tranquilo, né. Então, ele é uma homenagem a essa forma antiga, né, de se fazer os vinhos. Interessante. Mas bem expressivo, né? A gente que está tendo o privilégio de provar aqui o vinho, ele é bem aromático, é um vinho que tem uma estrutura de sabor muito boa, né? Bem... Então, vamos brindar, então. Isso aí. Ao vinho brasileiro. Ao vinho brasileiro. E ao sucesso da Vinícola Legado. Obrigada. O nome é bem interessante, porque ele realmente vai deixar um legado muito grande. Sim. Com estudos, com informações, com expertise que está se formando ao longo dos anos, né? Eu comecei a vinícola pensando em criar um legado para os meus filhos, né? E hoje eu acho que já extrapolamos essa etapa. Sem dúvida. E a gente está criando um legado para a cultura vitícola do estado do Paraná. Com certeza, aqui para a região, com certeza. Sim, com certeza. Já foi muito lembrado por conta de uvas vitilambruscas, mas agora vai ser lembrada por uvas viníferas. O bacana desse vinho, Sfizio quer dizer delicioso em dialeto napolitano, que é justamente a região, né, da Campânia de onde vem a Fiano, né? E você sente, assim, que ele tem esses aromas, assim, que tem uma especiariazinha, assim, uma noz moscada. Isso, dá pra perceber. Especiaria bem gengibre, esses toques de mel, né? Logo que abriu o mel, já apareceu de longe, assim. Só de abrir ele, colocar na taça, já apareceu o mel. E uma coloração bem interessante. Esse contato com a casca. Isso é uma coisa que as pessoas perguntam muito a respeito do vinho laranja.
e em relação ao vinho branco, né? Então, imagine, a gente tem um vinho branco ali em contato, em média, seus 7 a 14 dias, dependendo da variedade de uva, em contato com a casca. Quando você trata de um vinho desse, você trabalha meses em contato com a casca. A gente já pegou vinhos com 9 meses, 5 meses. Quantos meses você deixou ele aqui? Então, é que assim, o vinho branco tradicional, você espreme a uva e ela não tem contato com a casca. Né? O comum, né? O tradicional. O vinho branco tradicional moderno hoje, né? Os vinhos laranjas, você pode ter períodos de maceração com as cascas de 10 dias a 9 meses. Né? Tem uns bem assim... A gente trabalha em torno de 14 dias. Por quê? Eu quero um produto que ele ainda tenha uma certa leveza, né? E quanto mais tempo com as cascas, principalmente no final, que ele já tem bastante álcool, mais tanino você vai extrair. Ele fica bem pesado, né? Você vai deixando muito tempo, né? Exato. Então, se você beber agora, você vai perceber que ele tem bastante acidez, né? Ele tem bastante frescor, mas ele tem uma permanência na boca, né? Ele tem uma concentração de sabor. Ele tem esse retrogosto que você sente, assim, de casca de laranja seca, de casca de tangerina, né? Esse cítrico, assim, que é um cítrico muito maduro, né? Mas ele tem um tanino. Né? Sim, você sente que ele presente, tem um tanino, né? Então isso dá uma gama de harmonização para ele. Eu digo assim, esse é um vinho feito para enfrentar desafios. Né? Esse daqui é interessante, porque ele tem uma estrutura de sabor boa, você saliva bem, você sente o sabor se irradiando pelo paladar, é muito bacana. Então assim, pratos agridoces, fica fantásticos, por exemplo, chutneys, pratos com curry, que são difíceis de harmonizar. Coisas assim, agora passou Páscoa, né? Por exemplo, aquele bacalhau que vai com pimentão e azeitona, que são coisas difíceis de harmonizar. Sim. Com tinto, com ele ficam fantásticos, né? A gente já provou assim com atum selado, com castanhas, mesmo com carnes de caça, se for um preparo que não seja com molho tinto, se for uma coisa mais leve, fica muito bacana. Dependendo do javali que se usa ali, a maneira de preparo. Isso mesmo. E a temperatura também, porque você pode servir ele no verão fresco, 12 graus, geladinho, é uma delícia. E aqui a gente tá com a temperatura do estúdio que deve ser 18 graus, 19 graus, né? E ele vai bem. Ele fica fantástico. Tá perfeito. Ele é um branco de inverno. A gente imagina, estamos provando vinho sem nenhum preparo de temperatura. Isso ele tá ambiente. E tá perfeito, o vinho tá tranquilo. Ele combina muito bem com outro produto paranaense, né? De pesquisa paranaense, que é o porco moura. Sim. Nossa, com carne suína fica fantástico, porque ele corta a gordura, né? E ele casa muito bem. Então, eu sei que a gente tinha ele na Casa do Porco, em São Paulo, e eles sempre procuram ter um vinho laranja na carta, porque realmente com a carne suína eles casam muito bem. E é uma opção para o tinto, né? Pois é. Eu digo assim, às vezes a gente está entrando agora no inverno, tá friozinho, né? Mas às vezes você vai, sei lá, fazer um risoto que... Se você colocar um vinho tinto, vai acabar com o risoto, né? Às vezes é mais delicado, precisa Exato, de força, mas não tanta, exato, né? Com legumes, ou como eu falei, um curry, uma coisa assim, uma comida que às vezes não vai com o tinto, mas você não quer um vinho gelado porque tá frio, né? Então, o vinho laranja tem essa flexibilidade. Sim, né? sim. As pessoas estão aprendendo a conhecê-lo mais já. Né? Tem, lógico, todo tipo de experiência, né? Que faz esse vinho, elabora-se assim, laranjas pesados, outros... tem né? talha, muitas vezes. Muitos, né? Então, às vezes, a pessoa fica com uma imagem assim, achando que todos são desse perfil. E não, você tem uma variação ali de características, né? Sim. E ele é muito delicado. Né? Ontem mesmo eu estava com um cliente, o pessoal perguntou, não, mas, nossa, eu vou fazer prato, era um prato com frutos do mar. Eu assim, não, mas não vai ficar muito pesado? Assim, olha, em especial que eu estava sugerindo, assim, olha, é mais delicado. Mas a pessoa custou acreditar que ele fosse delicado, porque acha que todos são pesados, extremamente pesados. E não, tem variações. Há variações. Né? Isso que... E você tem uma experiência também com o enoturismo, né? Você aproveita toda a estrutura para chamar pessoas, para mostrar esse mundo, né, que é a produção dos vinhos, e associar já com a experiência de provar os vinhos que são feitos da região, junto com uma culinária, né? Sim. Isso,
eu acho que está crescendo muito no Brasil, porque eu lembro que eu fui para Bento Gonçalves em 2010 e eu tive dificuldade na região lá das vinícolas de achar um lugar para almoçar um dia, né? E hoje, agora, eu fui recentemente para lá e é muito fácil você encontrar, você tem várias opções, né? Então, no Brasil também está se desenvolvendo esse enoturismo, na Serra Catarinense também. Como é que você vê essa experiência aqui, próximo da capital, né? Eu acho que dando certo? É muito importante para a gente poder aproximar o cliente da realidade e ele ver, assim, o nível de trabalho que a gente tem, né? As pessoas comumente chegam lá e se admiram pela paisagem, que é lindíssima, né, pelo cuidado com os vinhedos, né, a gente trabalha com um conceito realmente de sustentabilidade, então a gente incorpora várias técnicas, né, de agricultura regenerativa no vinhedo. As pessoas têm a oportunidade de provar os vinhos num ambiente adequado, né, com orientação adequada. Então, hoje, nós, por exemplo, não temos restaurante, porque a gente tem uma restrição na legislação ali do município, que a gente ainda não tem como ter restaurante ali. Mas nós temos pela manhã, por exemplo, todos os finais de semana, uma visita orientada em que a gente vai até os vinhedos, né, depois vai até a adega, falo sobre o processo champenoise, que eu acho uma coisa muito bacana também, sim, né? Sim. Assim, a gama de produtos que a gente tem na linha Flair hoje também é bastante ampla. E termina com uma degustação orientada de vinhos que eu acho que abre os horizontes, né? E é um momento de prazer, uma coisa bacana para se compartilhar, né, com um amigo, com alguém da família, né, com o namorado. Eu acho que traz uma proximidade muito gostosa. E à tarde aí nós temos o wine bar com as áreas de bosque, de piquenique, que a pessoa pode ir para um momento descontraído, né? Tem os petiscos, tem todos os vinhos disponíveis, né, da nossa linha completa. E se a pessoa quiser curtir a tarde toda, né, na rede, curtindo a natureza, ouvindo os pássaros, né? Eu digo assim, todo realmente, é um momento que você sai daquela vida cotidiana da cidade, né? Sim. E eu acho que ter isso a 20, 25 minutos de casa é um privilégio. Com certeza. Muito grande. Em Curitiba tem. Só fala, nossa, precisa viajar para tantos quilômetros, né? Para poder ter a oportunidade de ter uma experiência dessa. E aqui tem bem acessível, né? Aqui você pode dizer, terminei de almoçar, é domingo, puxa, o dia tá bonito, né? O que nós vamos fazer agora? Vamos lá no Alegado, tomar um vinho e curtir o pôr do sol. Claro, a vida não é só shopping center. Exatamente. Aproveitar os dias de sol. Eu digo assim, durante o período de fechamento da pandemia, a gente se deu conta disso, né? Sem dúvida. Né? Que a gente tem que aproveitar os ambientes ao ar livre, que podem oferecer tanta qualidade de vida pra gente. Sim, sem dúvida. Até não sei se a produção consegue colocar algumas fotos aqui. Claro. Aqui, legal. A parte dos vinhedos. Sim. Esse aqui é um vinhedo de qual variedade? Nesse vinhedo nós temos aí a Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Viognier e Fiano. Que legal. Protegida dos passarinhos. Sim, a gente tem que proteger no final, tanto dos passarinhos quanto dos insetos. Sem dúvida, né? E a gente usando a rede, a proteção física, a gente não precisa usar nenhuma proteção química de insetos. Então também legal. A gente tem um ganho de qualidade aí. Sim, eu acho que tem uma intervenção, né? Tem umas fotos também do piquenique no meio dos vinhedos. É verdade. Época da colheita. Ótimo. Época da colheita, que linda, né? Olha que qualidade fantástica essas uvas. Sim. Muito bacana. Uvas Merlot. O Merlot também é uma uva que se adaptou super bem na região. O Merlot tem resultados incríveis aqui, né? E ele tem uma versatilidade, né? Eu digo que a gente faz espumante rosé de Merlot. A gente, na linha Sapienza, tem um Merlot leve, frutado. Na linha Esfísio tem um já com estrutura, que fica 12 meses em barrica. E a gente tem o Esfísio Lote 13, né? Que é um vinho que eu fiz inspirado no Amarone. Que legal. É feito com uvas pacificadas. Que legal, né? Você desidratou elas. Sim, então elas são esse é um desafio, hein? desidratadas, fermentadas, depois vai para uma barrica de carvalho novo.
e fica em barrica de 18 meses a 4 anos. Nossa. Bacana. Então é um vinho bem diferenciado, assim. Deve ser muito legal, hein? Não, mas fazer um piquenique no meio do vinhedo. Os piqueniques no vinhedo a gente faz em eventos especiais, né? Como a gente não tem restaurante em datas especiais, tipo Dia das Mães, Dia dos Namorados, Sim. Dia dos Pais, a gente costuma fazer outras alternativas, né? Ou mesmo almoços e tudo, para poder receber as pessoas. Ah, que legal. E é bacana a experiência assim no meio do vinhedo, para as pessoas conhecerem, ficar mais próxima do processo ali, do cultivo em geral. Isso é muito bacana. A gente fala de Merlot, mas as pessoas não têm muito contato, assim, a noção de que Merlot aqui no Brasil, ele é muito melhor. E eu sempre falo, é muito mais garantido você comprar um Merlot brasileiro do que comprar dos vizinhos aí em volta, né? Do Chile, Argentina, né? Mas porque a gente tem uma qualidade muito boa com essa uva. E ela é uma uva delicada, ela tem problemas de desidratação rápida. E nós temos uma condição climática perfeita para ela. Né? Tanto para branco, você faz assim, os rosés, você faz tintos incríveis, espumantes com ela, né? Tem exemplares aí que a gente já viu, já provou, coisas diferenciadas com Merlot. E ali na nossa propriedade, a gente tem um solo que ele tem algumas características bem interessantes, porque a gente tem um solo argiloso, que lembra bastante Bordeaux. Até as condições climáticas lembram bastante, que legal. Né? E a gente tem um subsolo de calcário. Olha que interessante. Né? O que para as brancas em especial, para as tintas também traz uma mineralidade, mas para as brancas em especial eu percebo ele mais se destaca claramente. mais. Isso mesmo. Ah, que legal. Nossa, dá um diferencial bacana para eles. Nossa, e a estrutura em si é bem grande, né? Porque é uma fazenda que tem, são 250 hectares no total, e são 5 hectares apenas de vinhedos produzindo. A gente tem uma área potencial aí gigantesca. Sim, mas é que nós temos uma área de preservação muito grande. 55% da propriedade é de mata nativa. Daí é preservado, tá certo. Então a gente tem uma área de preservação muito grande e tem outras culturas, né? De soja, milho, cevada durante o ano, né? Exatamente, que ajudam a financiar essa parte toda de pesquisas e tudo, porque tem um custo extra. Tem um custo alto, né? Não é uma coisa... E demora muito tempo, né? Então, para ter algum retorno. Sem dúvida. Teve alguma cepa, alguma variedade de uva que não se adaptou, ali, que você testou e bateu na trave? Uma que a gente tem dificuldade, nós temos um vinhedo experimental hoje que já tem produzindo Alvarinho, Pinot Meunier e Chardonnay. E aí a gente vê a diferença, por exemplo, a Chardonnay é muito difícil, ela é extremamente sensível a qualquer mudança de temperatura ou de vento, é bem complicada. Eu não investiria na Chardonnay ali, pelo menos enquanto a gente não encontrar um clone ou um híbrido que realmente se adapte, mas a Chardonnay é uma que não se adaptou bem ali. Tem alguns fatos interessantes. Acho que foi o enólogo da Dunamis que me falou, e que esteve na nossa loja. Ele visitou a loja. Ele falou um fato bem interessante a respeito da Sauvignon Blanc, lá no Rio Grande do Sul. Porque eles fizeram com o processo normal, né, de poda, né, e deixando uma produção baixa por pé. E o que aconteceu foi que a Sauvignon Blanc ela não dava certo. Daí largaram ela lá e disseram, vou fazer a uva, vou deixar ela produzir o que ela quiser e pronto, vou colher, vou vender ela para outras vinícolas, para terceiros fazerem, né, fazer algum corte, ou usar a uva em outras coisas, né, fazer suco e tudo mais. E aí, quando ele foi ver o que aconteceu, né, ele foi fazer os testes na uva, percebeu que a uva estava com boa qualidade e vinificou. E aí fiz um Sauvignon Blanc muito bom. Ele falou que aumentou a produção, melhorou. Esse é o outro daqueles mitos, né? Quantas vezes a gente não vai numa região vinícola e não tem aquela informação, produz tantos quilos por hectare. Não, mas o vinho é bom porque produz só não sei quantos quilos por hectare. Sim, né? Isso é um mito, porque o ponto de equilíbrio da planta é diferente para cada variedade e em cada solo e situação climática. É muita variação. Então, né? Meu Deus. Então, isso
a mim não surpreende, porque eu vejo assim que... É que no dia a dia você já está vendo muito isso acontecer e você vê que... Isso mesmo. E tem muitos estudos hoje, no mundo todo, não precisa... que embasam essa teoria, que tem um ponto otimal de relação quantidade e qualidade, e que varia de cada variedade, de cada clone, na verdade, e cada região. Meu Deus, então. Isso é uma coisa interessante de abordar. Alguns mitos, né? Sim. E acredito que você tem encontrado outras coisas que desmistificaram, às vezes, crenças que se tinha, baseadas em outras regiões, ou crenças que o mundo tem de uma forma geral. Isso, eu acho que é interessante a gente abordar esses assuntos. E eu digo assim, isso sem o menor preconceito, porque são crenças que eu também, como consumidora, tinha. Sim. Né? Eu também aprendi isso, né? Quando eu comecei a procurar informações a respeito de vinho, também eram essas as minhas referências. É porque certos vinhos, obviamente, tem a ver com a região dele. Ele faz questão de destacar no contrarótulo. Sim. Né? Daí você pensa, não, se ele está dizendo isso, quer dizer que todo mundo é igual. Igual. Né? E isso varia muito de cada região. Né? Então, é a questão, por exemplo, um vinho para ser bom, vinho bom é vinho alcoólico, né? Sim. Esse tem 14% esse é outro mito que a gente encontra. Gente, para Bordeaux, por exemplo, que é uma unanimidade no mundo em termos de qualidade, isso é um problema. Se você for pegar os grandes Bordeaux até os anos 50, 60, 70, tinham 12, 12,5. Né? Eles têm um problema hoje de descaracterização da região por causa dos altos índices de álcool em função do aquecimento global. Então, o vinho, para ser bom, ele tem que ter equilíbrio. Né, entre essa é a palavra-chave, fruta, né? a acidez, o tanino, né? Ele tem que ter coerência, mas ele não precisa ser super alcoólico. Sem dúvida. É a mesma coisa a questão da madeira. Isso. Né? Eu digo assim, eu entendo que o cliente valorize a questão do vinho ter madeira, e até para quem usa realmente barrica, né, para as vinícolas que usam, eu digo, graças a Deus que valorizem, porque realmente se eu colocar o vinho numa barrica nova de carvalho, vai impactar em R$20 por garrafa só a barrica, fora todo o resto, né? Então, tem que dar valor. Mas não são unicamente os vinhos que têm passagem por madeira que são vinhos bons, né? Sim. É uma coisa, assim, que leva muitas vezes até muitas empresas a divulgarem coisas que não são totalmente verdadeiras, né? Então, tem tantos meses em barrica. Mas é barrica que foi usada 20 vezes, que não tem mais nenhum aporte de madeira. Sim. O recurso, por exemplo, de uso de chips de carvalho, aduelas de carvalho. Isso é muito comum, né? E que eu não vejo problema nenhum. Eu acho que é um recurso válido, que você vai oferecer, né, para o cliente, de repente, aquela complexidade que ele esperava por um custo mais baixo. Sim. O que eu acho que não é correto é você usar o recurso e dizer que está usando barrica. Barrica nova, né? Isso que fica aquela informação meio entroncada, né? Exato. Então, eu digo assim, a gente tem que provar o vinho sem preconceitos, né? Eu acho que tem que experimentar. Então, uma coisa que eu sempre estimulo as pessoas, né? Tem em casa lá aquela bombazinha de vácuo, né? Sim. De repente, você não vai investir num Coravin, que é super caro. Compra uma bombinha de vácuo. Ajuda. Ele retarda o processo de oxidação, mas te dá um dia ou dois ali, né? Isso aí, então, de repente, em vez de abrir um vinho, abre 2, experimenta 2 vinhos diferentes com aquela refeição, guarda para beber nos próximos dias, né? Convida amigos, que daí você pode abrir 2 vinhos diferentes. Experimente. Sem dúvida, tem que conhecer tem coisas que novas. Ampliar os horizontes. Sim. É engraçado, né? No mundo do vinho, a gente tem aquelas fases que às vezes é muito fã de uma uva, de prova vários de uma uva só. O que também é bacana. E vai variando, né? Depois sai daquela fase Cabernet, daí a fase, muitas vezes, Merlot, ou fase Syrah, né? Daí, de repente, começa a conhecer os blends, e assim vai, né? Evoluções do paladar de cada um, né? Isso aí. E é bacana também, porque quando você prova vários vinhos seguidos da mesma uva, né, ou da mesma região, você começa a identificar o que para você é melhor, né? Isso. Que tipo de trabalho com aquela uva você gosta mais, né? Esse estilo, aquele, né? Como a gente fala na loja, ó, o pessoal faz aquela pergunta, tá, mas entre esses dois que você falou, qual que é o melhor? Assim, olha,
Eu tenho características completamente diferentes. O que para o seu paladar é melhor? Esse aqui, por exemplo, tem mais Entendi. madeira, corpo, esse aqui é mais frutado, menos tempo de barrica, e vai ter características X, esse aqui Y. O que te agrada mais? Eu prefiro esse. Muitas vezes esse. Muito bem. Então a gente chegou num consenso no que você gosta. Não é o que eu gosto, pelo amor de Deus, né? Então, às vezes, a pessoa acaba, às vezes, a gente comenta vinhos que a gente gosta, mas às vezes a gente fala do nosso paladar. Eu sempre deixo claro, pro meu paladar, este eu gosto muito por isso. Esse tem outras características. O que você prefere, né? Sempre deixo claro isso para a pessoa, né? Quando a gente faz essa recomendação, né? Então é uma responsabilidade, que a pessoa cria uma expectativa, né? Então quer provar algo com aquilo que ela está esperando, né? Então a gente procura descrever bem, né? Essas nuances, né? Essas diferenças, né? E às vezes, assim, tem a questão da ocasião. Né? Às vezes tem vinhos que você pega 3 vinhos diferentes, eu vejo na nossa própria linha, assim, né? Se eu pegar, por exemplo, o tinto, a Sapienza, Sfisio e o Lote 13. Uma coisa é quando você vai fazer um jantar com alguém, por exemplo, que aprecia muito, que já tem um certo nível de conhecimento e tal, você tem tempo de decantar o vinho, isso é uma coisa. Você está recebendo 15 amigos em casa, vai fazer um churrasco. Bem mais descontraído, né? Exato. Então, eu sempre brinco, sendo mulher, né, digo aquela coisa, a gente não vai de biquíni num casamento e não vai de vestido de baile pra praia, né? Então, não quer dizer que o vinho seja melhor ou pior, são situações diferentes de consumo, né? E também é o momento da gente. Agora, se você está num dia muito cansado, exausto fisicamente, o mesmo vinho, se você beber ele um dia que você está tranquilo, mais descansado, a experiência é diferente, a resposta do nosso organismo a esse vinho é diferente e a sensação que você vai ter é diferente. Então, além da ocasião, tem o nosso estado físico e mental, né? Sim. Então, é muito interessante. E muitas pessoas, voltando para a questão dos vinhos varietais, né? Às vezes as pessoas falam, e dos mitos, né? As pessoas falam, mas esse aqui ele não é um Sauvignon, esse aqui não é um Syrah, esse aqui é um blend, tem várias uvas, então ele não deve ser muito bom, né? Muita gente já ouviu falar isso. E ao contrário, né? Porque quando que o vinho é um blend, ou é uma composição com várias uvas, proporciona ao enólogo uma liberdade muito maior de criar um produto mais equilibrado. Sim, de fato. Então acaba ficando, né, resultando num vinho mais interessante. E claro que daí às vezes a pessoa perde a referência e fica insegura, porque a referência que ela tem é da uva em si, é da variedade da uva em si. Sim. O que não quer dizer muita coisa a variedade em si, porque a mesma uva em regiões diferentes, ou a mesma uva em vinícolas diferentes, ela vai apresentar um resultado totalmente, né, diferente. Não dá para qualificar que o Cabernet é mais tânico que o Syrah mais... Porque depende de uma série de fatores, né? Então, basicamente, é conhecer e experimentar para você saber como que é o produto, né? Isso que você falou é bem interessante. Eu vejo assim, nós trabalhamos com varietais, né, a linha Sfisio, né? Essa escolha tem vários motivos. Um é realmente o que o consumidor tem de referência, porque é muito difícil, realmente, num mercado novo, para o mundo dos vinhos, como é o brasileiro, que só se abriu nos anos 90, né? A gente esquece que a nossa história é muito recente, até como consumidor de vinho, né? Então, eu acho importante ter essa informação, isso realmente dá segurança para o cliente, né? E também porque, como nós estamos numa região nova, eu tenho que entender como cada casta se comporta com cada tipo de manejo que a gente faz na nossa região. Mas eu sonho em futuramente poder trabalhar com blends, porque eu acho que é uma etapa que a gente ainda tem que alcançar. E isso que você falou das regiões é muito verdade, né?
tem expectativas, né? Você falou também no começo, né, Fábio, da questão das pessoas começarem bebendo normalmente vinhos argentinos. Que a gente fala hoje em dia, né, que a gente sempre comenta, né, mas você aprendeu a tomar esses vinhos primeiro antes de tomar esse, então Sim. você tem que entender que esse aqui é diferente daquele, então você tem que começar a dividir. São os chilenos de base e os argentinos, né? Então às vezes as pessoas perguntam, por que você não planta Malbec? Bem baseado nisso, né? Eu já sei de algumas experiências de cultivo de Malbec no Brasil de sucesso, inclusive em regiões de altitude como a nossa, acima de 1.000 metros, né? Olha. É possível até que ela se adaptasse bem. Mas a questão isso quer dizer, eu vou produzir um vinho que vai ser um Malbec do estilo da minha região, e as pessoas estarão esperando um Malbec do estilo argentino. Isso. Então, mercadologicamente não vai funcionar. Isso. Né? Eu vou dizer, eu poderia fazer só para provar um ponto, mas não faz nenhum sentido. Não vai atender a expectativa. Exato, não faz sentido, né? E essa é uma dificuldade, assim, quando tem países que adotam uma uva como ícone, né? O caso do Sauvignon Blanc, por exemplo, na Nova Zelândia. Se tornou um padrão mundial de Sauvignon Blanc. Né? Porque o deles é uma referência, daí segue aquela linha, né? Tem que ser daquele jeito. É isso aí. Taná no Uruguai, né? O Pinot na Borgonha. Até eu mesmo, nós tínhamos, agora tem pedido de novo, porque é um vinho muito bom. É um vinho uruguaio, que era um blend, né? Era tinha, eu acho que leva até Taná também, mas leva outras uvas. Syrah Petit Verdot, acho que Syrah Petit Verdot e Taná. Não, Merlot, era Merlot. Ele tinha Syrah, Merlot e Taná, assim, no corte. Mas é um negócio bem, bem diferentão. Mas uma elegância, assim, não parecia vinho uruguaio. Totalmente diferente, bem interessante. E o impacto é justamente isso. Você espera que é uma coisa, né? E o vinho entrega outra, mas surpreende. Como surpresa. Sim, maravilhoso. Então é esse fator surpresa, né? Sim. Que é muito bacana. E eles usam muito, claro, para tratar essas uvas a madeira. Tanto é que o nome, né, é criado em barril, o nome, né, em espanhol, criado em roble, né? Porque realmente usa bastante madeira para amaciar esse tanino, para tirar essa acidez excessiva que a região proporciona, e o tanino agressivo, né, deixar o tanino mais elegante. Eles conseguiram, né? Nessas situações faz todo sentido usar madeira, né? Isso, mas é uma coisa que era difícil. A gente como loja, a gente consegue influenciar na escolha do cliente. Agora, se o vinho está na prateleira do supermercado, ou a pessoa vai escolher o seu vinho dentro da sua casa, para comprar na internet, ou alguma coisa assim, ele não compraria. Sim. Por quê? Porque é um produto de valor alto e que ele vai correr um risco. Isso. E o que ele vai procurar no Uruguai? Taná. O Taná. Então é o ícone. Então é o que você falou, né? Realmente as pessoas criam essa identidade e você tem que, para mercado, você tem que seguir certa visão de mercado para você conseguir sobreviver, para fazer o trabalho por trás, para depois apresentar surpresas. Tem umas coisas também, assim, que eu vejo... digamos assim, frustrações, né? Eu gostaria, tem alguns vinhos meus que eu gostaria de poder guardar 10 anos antes de vender, sabe? Às vezes eu insisto com o cliente, eu digo, olha, leve 2 garrafas, claro, fica aquela impressão, não, ela está querendo vender uma garrafa a mais, mas a questão eu digo assim, guarde uma, porque eu sei que esse vinho daqui a 7 anos vai estar fantástico, mas eu não posso guardar deste vinho todo ano, todas as garrafas, porque ao longo de 10 anos, você está falando de 7.000 garrafas, que são 700 que eu faço por ano. E isso, em termos de imobilizado financeiro, meu Deus, é absurdo. A vinícola já tem um imobilizado financeiro altíssimo. O custo financeiro de uma vinícola é muito grande em termos de estoque, né? Sim. Um dos maiores custos da vinícola é a guarda. Exato. É o envelhecimento, a guarda. Exatamente. Então, e o vinhedo. O vinhedo, esse é o maior. Por isso que hoje a gente vê tantos modelos de negócio com vinho em que a vinícola compra uvas. Porque aí ela não tem esse custo da terra. Do tempo ali, né? Do tempo, dos anos esperando a primeira safra. A gente comentou até no início sobre a origem da vinícola, que foi com as mudas que você ganhou de presente. A partir do momento que você plantou elas e começou de fato a dar o resultado inicial, isso que as pessoas têm que entender, que é muito legal. Do primeiro plantio até o primeiro resultado, quantos anos foram?
Se eu considerar ali que o primeiro plantio foi em 98, a primeira elaboração nossa de espumantes, que foi o primeiro produto nosso, o Flero. Produto comercial. Pronto 2008. Olha só. São 10 anos. 10 anos. 10 anos até você ter um resultado comercialmente bom. Então, é um desafio gigantesco. Sim. E fora aqueles vinhos que passam por todo esse processo, aquelas videiras, depois mais o tempo de envelhecimento, seu 1, 2 anos, enfim, dependendo do vinho, e mais o tempo de garrafa para todo mundo se ajeitar dentro da garrafa ali, os elementos, né? Sim, e aí o vinho de fato ir pro mercado. Então, assim, eu digo, tudo que eu estou fazendo de pesquisa hoje, desses vinhedos experimentais, são coisas assim que talvez dêem um resultado daqui a uns 10, 15 anos. Porque leva um tempo de pesquisa para a gente ver se vale a pena investir no vinhedo. Depois que você decide, não, vou investir no vinhedo, consegue fonte de financiamento e vai plantar, você está falando aí de mais 6 anos para começar a produzir. E mais uns 2 anos para o vinho estar pronto. É muita coisa, né? Por isso que eu digo assim, vocês conhecem, né? Eu vou perguntar, vocês conhecem alguma vinícola que começou a ser montada por um grande grupo comercial? É difícil, né? Eles compram quando já está em andamento. Exato. Já está em andamento. Ou nasceu familiar e cresceu. É isso aí. E um grupo grande foi lá e comprou para investir. Comprou pronto, projeto andando, 30, 40 anos já de história, e foi lá e Ou 100 anos de história, 200 anos de história. No mundo do vinho isso daí é normal. Né? Ou, né, são vinhos, no caso da Europa, né, são formas de grupos, né? Mas é que vai vindo de uma herança que passa por... de pai para filho, vai, né? Mesmo, 10 gerações, né? Exatamente. Então, eu digo assim, a vinícola com vinhedo, nesse sentido que a gente pensa do vinho do produtor, que vai do vinhedo até a garrafa, só faz sentido dentro de uma lógica de gerações. Porque não vai trazer retorno financeiro. Eu tenho certeza que eu não vou ter retorno financeiro da vinícola durante a minha vida. Talvez lá aos 80, 90 anos, né? Quem sabe, né? Mas provavelmente isso não chegue a acontecer, né? Porque você tem os reinvestimentos constantes, né? Em vinhedos e etc e tal. Então, só tem lógica dentro do pensamento em gerações. É o contrário da vida que a gente tem hoje, que é tudo na velocidade de um clique. Tudo muito instantâneo, né? É tudo planejado para daqui a 10, 15 anos, né? O tempo de maturação de um projeto vinícola é muito mais longo, né? E é por isso também que eu acho que para a gente como cliente é tão fantástico você visitar uma vinícola, o vinhedo da vinícola. Digo assim, tudo bem, eu fui para o Chile, fui conhecer a sede histórica da Concha e Toro, por que você não vai visitar a planta industrial deles? Porque a planta industrial não tem graça nenhuma. Não, é um negócio como qualquer fábrica de refrigerante no mundo, né? O que é bonito? É bonito você conhecer a história daquela família, a casa como era. Como nasceu. Os primeiros passos. Isso, né? A primeira adega. Imaginar que naquele entorno que hoje você tem casas de pessoas morando, era um campus, né? Era uma zona agrícola próxima de Santiago, não era Santiago. É por isso que é tão mágico a gente pôr os pés no solo lá no meio do vinhedo. Onde tudo começou, né? Isso muito é legal. Fantástico. A gente brinca, né? Que vai lá visitar, chega na casa lá do Dom Melchor, né? Isso tem um aí. pinheiro do Paraná lá, né? É um primo. É um primo. Né? Então, isso em qualquer região do mundo. É por isso que o enoturismo é tão atraente também. Porque você vai para qualquer região vinícola do mundo, mesmo que sejam as mesmas uvas, né? Sim. Cada família, cada lugar tem uma história diferente. Uma história, um desafio, teve toda uma trajetória ali de dificuldades até chegar onde chegou, né? E como você falou no começo, Fábio, a gente sempre tem o que aprender. Sempre. Isso com certeza. Nossa, constantemente no mundo do vinho, principalmente, quanto mais a gente aprende alguma coisa, mais a gente percebe que não conhece quase nada. É impressionante, é muito impressionante como a gente está constantemente conhecendo coisas novas. Sim. Pessoal, que nem agora, há pouco tempo está se falando agora da poda invertida lá, dos vinhos de Minas Gerais, agora Chapada Diamantina, entre outros lugares que estão surgindo por conta dessa técnica. Minas, Goiás, Espírito Santo. Até Rio de Janeiro, né? Norte de São Paulo, Rio de Janeiro. Tá aparecendo vinhedos novos, regiões altas, né? É sensacional. Então eu vejo assim, eu como produtora, eu vejo assim que a Legado, ela se motiva, assim,
com o conhecimento, né? É um foco de distribuir conhecimento, de gerar conhecimento e de aprendizado constante, né? Hoje a gente tem lá dentro 3 projetos de pós-doutorado ligados à tecnologia. Que legal! Né? A biotecnologia, inclusive, né? Produção de biotecnologia para futura substituição, né, de defensivos químicos, etc. e tal, né? De caracterização de clima e solo, de vinhedo, de sistemas de poda, de proteções naturais, né, com óleos, etc. e tal, para uvas. É uma coisa que não tem fim. Né? Sempre vai ter espaço para melhoramento, né? Isso aí. E a gente está sempre se questionando. É um processo de melhoria contínua. Né? Quanta coisa, quanta visão mudou, né? Do momento que foi plantado ela inicialmente lá em Onhê, ao como vocês trabalham ela hoje, né? Com certeza. É bem isso. Então eu vejo assim, cada prêmio que a gente recebe, e são muitos, né? Tanto em premiações nacionais quanto internacionais. Eu digo, para mim, é mais um sinalzinho do tipo, vocês estão no caminho certo. Isso é legal. E eu acho muito bacana, isso é outra coisa que as pessoas perguntam muito, os clientes perguntam muito a respeito das avaliações, né? Porque parece uma coisa tão aleatória, né? Um produto tem medalha de prata, de ouro, e os concursos fazem questão de confundir, né? Porque em vez de ter um único parâmetro no mundo inteiro, né? Toda medalha de prata é entre X e Y pontos, não. Tem pequenas variações uma confusão entre concursos, né? Mas como eu digo, você sempre vai ver assim uma escala, né? É prata, ouro, e daí ou duplo ouro, ou grande ouro, ou platino, alguma coisa além do ouro, né? E você tem uma escala. O vinho, que é um padrão, que recebeu uma medalha de ouro, ele pode ser do seu agrado ou não. Você pode gostar ou não, mas ele tem um certo padrão de qualidade que está na faixa dos 90 pontos de avaliação. Sim. Né? Normalmente, o ouro é 91, acima de 91, 92, né? Então, é uma referência. E para a gente, como produtor, é muito interessante, porque ele também mostra quando tem alguma coisa que a gente precisa prestar atenção. Porque você percebe quando você tem os feedbacks dessas avaliações, que daí vem, inclusive com décimos, a avaliação de pontos, se esse produto teu está sempre no mesmo nível, se ele está numa crescente, ou se houve alguma queda de avaliação. Então, se houve uma queda de avaliação, você já presta atenção, puxa, foi só nessa avaliação, deixa eu ver como é que os outros painéis de avaliadores viram. Né? Foi alguma coisa, de repente, daquelas garrafas que foram? Será que foi a temperatura que eles provaram? Né? Sim, será que foi alguma coisa assim? Então, ou realmente tem alguma coisa no processo desse produto que estagnou? Né? Tem alguma melhoria que a gente possa fazer? Sim, né? Fica de olho em todos esses detalhes. Né? Então, eu digo assim, eu acho que a gente tem que olhar as medalhas dos concursos como uma referência, não como um valor absoluto. Sim. Né? A mesma coisa com relação aos críticos, né? Meu Deus, isso daí né? Tal guia deu 100 pontos para não sei quem, deu 98 pontos, as deu controvérsias, 95 né, pontos, que geram, né? Ou dizer assim, esse é o melhor espumante do Brasil. Não, esse foi o mais bem pontuado entre os que foram avaliados por aquele guia. Sim, sim. Porque você tem que mandar os produtos, não é que eles avaliem tudo que está no mercado. Sim. Né? Então, tem várias questões, mas eu acho que para o cliente é um balizador, né, que é válido, e para nós, como produtores, também é um balizador. Sabe uma coisa que a gente costuma sempre comentar com os vinhos? Fala assim, olha, esse é um produtor que traz sempre, todo ano, uma consistência de qualidade. Exato. A gente fala isso, dê mais valor para isso. Não porque num ano ele teve sorte, um X lá, produtor, teve sorte, naquele ano tem um vinho especial. Dê mais valor para a consistência, tá vendo esse produtor aqui, o Y, ele tem essa consistência, tá vendo? Isso é muito mais importante, isso dá mais credibilidade. Sim. Tipo, sabe, mostrar que não é só aquela etiqueta que aquele vinho X naquele ano ganhou, que é importante. Então a gente procura também dar essa segmentação e dar valor a isso, sabe, a consistência. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz com o Flair, com o espumante, porque foi o nosso primeiro produto. Então, é o que tem mais longa história conosco, né? A gente começou lá em 2008. Então, eu tenho, por exemplo, um Flair Brut 2011, Olha. Que a gente ainda bebeu ano passado,
Que legal. Né? Já com todos aqueles aromas terciários, Sim, aquelas características evolutivas, muito menos perlage, um fizz bem fininho, tudo normal isso. De um vinho de um espumante tem uma certa idade. De tempo de guarda, né? Mas ano a ano a gente tem essa consistência, né? Da qualidade. Isso é né? muito legal. Ele está sempre ali acima dos 90 pontos, 91, 92, dependendo do concurso. E isso me deixa muito feliz, porque era uma uva nova para essa finalidade, né? A viognier não era usada para espumante, então é uma coisa muito diferente e que a gente vê que essa qualidade chega no paladar de quem está provando. Sim. Né? Então eu penso assim, puxa, é um produto que a gente já tem aí, né, tantos anos de história e que a gente consegue consistentemente entregar essa qualidade. Isso é muito legal, né? Muito bacana. E é um desafio. E lembrando da Viognier, a gente lembra muito dos processos que lá se originaram na região do Rhône, que é a cofermentação com a Syrah, no caso, mais tradicional. Sim. Você pensa em fazer algo semelhante? Penso. Morro de vontade. Morro de vontade. É muito interessante, porque ela dá uma elegância no processo fermentativo ali, muito legal. E a uva branca, ela tem um papel isso é provado quimicamente, na estabilização dos taninos. Isso, ela dá uma elegância, corta o herbáceo, dá elegância, ela ajuda na extração, inclusive. Sim. A gente usa, né? Hoje a Viognier também eu tenho em vários estilos, né? Então esse Sapienza branco que tá aqui, ele é 100% Viognier e ele é super frutado. Então, e é aquela Viognier madura, né? Então é muito pêssego, aquele pêssego suculento, assim, né? Sim, muita flor branca doce, tipo um jasmim, né? Um amanteigado na boca, super madura. Aí na linha Esfísio, a gente tem um Viognier que ele é fermentado com aduelas de carvalho. Que interessante. Né? Então ele tem um contato um pouco mais breve com a madeira, né? Em torno ali de período fermentativo, 10, 12 dias, né? Que é com que finalidade? De acrescentar os toques de tostado, né? E dar mais essa untuosidade, né? Enfatizar a untuosidade natural da Viognier. Né? Então ele é um Viognier que tem muito mais corpo. E tem também os espumantes. Então é bem bacana você poder ver a uva também em vários usos. E a gente usa a Viognier no corte do Sapienza Rosé. Que legal. Para dar um toquezinho floral. Bacana. Pessoal, o papo tá bom, mas a gente vai ter que, infelizmente, encerrar a entrevista porque o nosso tempo já se esgotou. Quero agradecer a presença de todos, principalmente a presença da Heloísa, que nos prestigiou hoje. Obrigado por estar aqui, compartilhando um pouco de informações, falar um pouco da vinícola. Agradecemos muito a informação. Obrigada a vocês, foi um super prazer. E espero vocês e todos que estão aqui conosco para nos visitar um final de semana ali na Legado. Tá feito o convite, pessoal. Quem está vendo o programa aí, vai assistir, fica o convite. A gente com certeza vai visitar lá, vai conhecer a estrutura. Vai ser um prazer. Obrigado. Muito obrigado, Luísa. É muito interessante a gente ouvir, né, um pouco desse dia a dia, né? Um pouco de como é que é a evolução, como é que é a criação de uma vinícola, né? Eu acho que isso valoriza muito mais esse produto, né, que é tão fantástico que é o vinho. Então, agradeço aí de coração e estamos sempre abertos aí para quando você quiser nos prestigiar de novo com a sua visita. Fica o convite. Obrigada. Tá bom. Apresentar produtos novos, queremos conhecer os produtos novos e tá aí o convite para vir apresentar com a gente. Sempre vai ter. Obrigado.